Boa noite a todos. Queria saudar o presidente dessa casa, Franklin, a prefeita, os demais vereadores, toda a sociedade aqui representada. Dizer que é uma alegria muito grande para nós participar de um momento como esse, né, de um diálogo aqui, né, entre duas esferas do poder, entre o poder executivo e o poder legislativo, para tratar dessa temática. É muito importante pensar, né, por que uma ação coordenada relacionada ao tema da família. A sociedade precisa reconhecer o papel que a família desempenha e o bem que ela gera para a sociedade. Esse é um primeiro ponto. Isso quem diz, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que a família é a base da sociedade e precisa de ser protegida pelo Estado. A nossa Constituição reafirma isso. Uma série de documentos internacionais e também legislações nacionais reconhecem que é fundamental para a consecução de alguns objetivos, como, por exemplo, a promoção e a garantia dos direitos da criança, por exemplo, pensar a família. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o documento mais ratificado do mundo, documento internacional mais ratificado do mundo, que mais gozou com a maior número de adesões de países, lá já no seu preâmbulo deixa claro que a família necessita da proteção do Estado e da própria sociedade. Fala também que a criança, e aqui são palavras do próprio preâmbulo da Convenção, a criança, para o seu pleno e harmonioso desenvolvimento, deve crescer no seio de uma família, num ambiente de felicidade, de amor e de compreensão. Todas essas razões e outras tantas, se a gente pensar a própria finalidade da assistência social, o artigo 203 da nossa Constituição, quando fala da assistência social, que deve ser prestada a todos, independente de contribuição, tem qual objetivo? Qual é o primeiro? A proteção da família, da infância, da adolescência, da velhice, e assim vai. O artigo 226 fala da família como base da sociedade e acrescenta um adjetivo especial em relação ao que estava escrito na Declaração Universal de Direitos Humanos. O artigo 227, quando vai tratar daquele rol de direitos da criança, do adolescente, do jovem, começa falando o quê? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem com absoluta prioridade, e elenca aquele rol de direitos, que depois se desdobra na nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Então, é o que em filosofia política a gente pode chamar de uma lógica de subsidiariedade. Então, o que isso significa? Que tem esferas de tamanho maior e menor, e as esferas maiores precisam apoiar essas esferas menores. E na base ali, qual é o elo mais próximo de um indivíduo? É a família. Depois da família tem uma comunidade na qual ela está envolvida, a sociedade, o Estado, mas é necessário que todo esse arcabouço possa atuar na proteção e na promoção dos direitos do cidadão, na promoção da dignidade, na garantia da dignidade da pessoa. E aqui, então, nesse sentido, qual é o papel? Em primeiro lugar, é reconhecer esse papel que a família desempenha e apoiá-la. Por quê? Porque para que a família possa desempenhar o seu papel, ela precisa de ter condições. E o dever que a família tem, e a gente fala que a nossa Constituição é a Constituição cidadã, porque garante uma série de direitos para o cidadão. Mas ela é uma Constituição também muito precisa nos deveres. Então, quando a gente fala lá daquele rol de direitos da criança, de quem é o dever? Da família também, junto com a sociedade e o Estado. E você vai mais à frente um pouco, o artigo 229 fala que os pais têm que assistir, cuidar, etc., proteger os seus filhos, e os filhos maiores têm que socorrer os pais na velhice. Então tem mais um dever para a família. Quando a gente vai falar também do idoso, o idoso tem a prioridade, o direito de ser acolhido, cuidado prioritariamente no seio da família. Então a família tem deveres graves. E para que ela esteja em condições de fazer isso, ela precisa precisa do apoio necessário. Então a sociedade precisa fazer isso. Isso deve unir forças. Só que a realidade da família é muito complexa. Não é simples. A gente fala família, mas a gente sabe que a família, a depender dos seus contextos, das suas formações, tem desafios que lhes são próprios. E é importante que esse que tem a função de apoiar esteja próximo. É por isso que eu acho que é salutar uma iniciativa como essa.
Porque o que é o vereador se não o elo mais próximo entre o cidadão e a administração pública? É o elo mais próximo. É que tem a maior condição. Por quê? Porque representa uma quantidade. Então essa casa aqui, quantos vereadores tem aqui? 17. Então esses 17, cada um representa uma parte da população. E por que é interessante ter uma frente parlamentar para isso? Para que os desafios, para que as necessidades de cada parcela dessa da população que está aqui representada nesta casa, possa ser trazida para este ambiente, discutido, disso possam nascer propostas para ser executado pela prefeitura, pelas várias políticas. Então é importante haver essa coordenação de esforços. E o que é uma política familiar? Porque a gente vai discutir aqui o quê? Políticas familiares. Uma política familiar não é mais uma política no rol de tantos. Você fala, já tem tanta política para implementar, vocês estão vindo com mais uma. A gente já não está dando conta de implementar as que existem aí, vai ter mais uma política para implementar? Não. A política familiar é uma política transversal. Ela perpassa todas ou a maioria das outras políticas. Em que sentido? No sentido de que ela introduz uma preocupação. Então, uma política educacional pode ser uma política familiar, se e na medida em que ela está atenta para o impacto das suas ações sobre o vínculo familiar. Então, qual é o objetivo de uma política familiar? É promover o fortalecimento dos vínculos familiares. Mas uma política de saúde também pode fazer isso. Hoje, no encontro à tarde, eu dava um exemplo muito simples. Até pouco tempo, em alguns lugares, uma mulher gestante ia dar à luz, em algumas maternidades públicas não permitiam que ela fosse acompanhada pelo companheiro, marido, etc. E agora tem uma normativa que diz, não, ela tem direito de ter um acompanhante. O que é isso? É uma política de saúde, mas é uma política familiar. Porque certamente esse direito garante um maior vínculo neste momento tão decisivo. Então é uma política de saúde que tem um impacto sobre o vínculo familiar. A mesma coisa é uma política de educação. Então lá nos normativos da educação fala da interação da família com a escola, a família tem que estar representada, né, no conselho escolar, etc, e tantas outras coisas. Se você consegue implementar ações efetivas para favorecer esse envolvimento, essa participação, está realizando-se uma política familiar. E assim por diante. Isso pode acontecer na habitação, na segurança, na assistência social, ou seja, então o que caracteriza uma política como familiar? O fato de estar orientada para o fortalecimento do vínculo entre os membros da família. O que então produz uma política familiar? Produz mais família. Mais família em que sentido? No sentido de mais cooperação entre os seus membros, de mais reciprocidade, mais senso de responsabilidade, porque os membros da família estão numa relação de reciprocidade. Ou seja, tem obrigações, tem compensações. Então os pais têm obrigações para com seus filhos, mas os filhos também têm obrigações para com seus pais. E quando você fomenta isso, favorece isso, estimula essa reciprocidade, você está gerando mais família, porque aquelas pessoas se constituem mais nesse vínculo. Então, essa política, ela tem todo um horizonte de possibilidades e é necessário compreender as mais diversas realidades dos membros da família, mas também pensar, e aí a gente pode pensar uma relação entre a política familiar, por exemplo, e políticas econômicas até. Por quê? Porque as pessoas têm que ter condições para constituir uma família. Muitas pessoas têm o desejo de constituir uma família, mas não têm condições para isso, porque falta um trabalho adequado, porque falta uma condição de habitação. Então, quando você pensa também o desenvolvimento econômico de uma cidade como Valinhos, por exemplo, você está pensando também na família. Em que sentido? No sentido de que mais oportunidades pode permitir que mais pessoas tenham condições para realizar o seu projeto de constituir uma família, de gerar os filhos, de poder assumir a responsabilidade para com eles. Então, o tema é um tema extremamente transversal, de modo que essa especial proteção do Estado se pode e deve se dar desde a forma como se discute uma política tributária até a forma como se discute uma política de assistência social, cada uma com suas especificidades, mas em cada uma delas é possível aprimorar este olhar no sentido de pensar e avaliar o impacto sobre o vínculo familiar. E uma excelente tarefa que uma frente parlamentar de defesa da vida e da família pode desempenhar é essa,
É fazer um pouco. Quando os projetos de lei chegam em qualquer casa legislativa, tem que ser avaliada a sua constitucionalidade, né? Se é constitucional ou inconstitucional. Não, esse projeto aqui não pode ir adiante porque é inconstitucional. Oxalá possamos chegar num momento em que a gente fala, não, esse projeto não pode ir adiante porque ele fragiliza o vínculo familiar. Porque também não é bom. Já pensou se você faz uma coisa que o impacto daquilo ali vai fragilizar o vínculo? Eu gosto de dar um exemplo sobre a questão da habitação. A gente sabe que a família, ela funciona em rede. E a família tem uma rede de apoio que está ao seu entorno. Então, muitas vezes, o que acontece quando a gente vai fazer política familiar? A gente cadastra pessoas que estão em situações de habitação inadequadas, vai em algum lugar, compra um espaço ali, constrói casas e faz uma ordem de priorização e entrega a casa para aquelas pessoas. Aí, às vezes, você resolve um problema das condições de habitação, mas você desarticula aquela rede de proximidade de apoio. Em Salvador, onde eu morava antes de ir para Brasília, aconteceu isso algumas vezes. Famílias que viviam próximo do subúrbio ferroviário, que viviam dos mariscos, né? As mulheres catavam mariscos, ganharam casas de programa habitacional a 20 quilômetros do lugar onde elas trabalhavam. E o que acontecia? Elas iam para lá. Só que elas vinham trabalhar e elas não conseguiam coletar marisco suficiente para pagar a passagem. Então elas continuavam morando ali, mas os filhos ficavam na casa. E aí começou a acontecer muitas situações de aliciamento de crianças por tráfico de drogas, exploração sexual de crianças. Por quê? Porque não se avaliou o impacto familiar. Então você resolveu um problema, mas você criou outro. Por quê? Porque os pais ficaram mais distantes dos seus filhos, porque a rede de proteção natural, que é aquela rede informal, deixou de existir, né? Porque aqueles vizinhos que ali olhavam o filho, que eram pessoas que já se conheciam, que às vezes eram até parentes, aquilo acabou porque foi uma lógica de priorização definida pela própria política. Então, se pensou uma solução para as famílias, mas não se avaliou de forma ampla o impacto daquilo ali. E foi interessante que depois fizeram um outro programa para ajudar a melhorar as condições de habitação das pessoas onde elas estavam. Uma mudança pequena. E qual é o impacto disso? Porque você preservou aquelas redes. Então, uma série de políticas podem ser melhor implementadas se houver, da parte de alguém que tem a função, a competência para isso, esse cuidado de analisar o impacto sobre o vínculo familiar. E certamente o desenvolvimento da nossa população vai ser beneficiado. Mas a gente pode falar, mas quando a gente entra nesse campo da família, tem muitas divergências. E de fato existem divergências de concepções, divergências ideológicas, etc. Elas existem de fato, mas existem muito mais coisas que nos unem. E aqui é o interessante de uma proposta de uma frente parlamentar que tem um caráter suprapartidário. Talvez dentro dessa dinâmica devem ter diferenças de concepções, de ideias, ideais sobre família, etc. Mas existem pontos que nos unem. Por exemplo, eu não acredito que tem ninguém que é contra o fato de que a família funcione melhor, esteja melhor habilitada para cuidar dos seus filhos, para utilizar práticas de educação dos filhos que não use violência, por exemplo. Não acredito, nunca ouvi ninguém falar de nenhum espectro político que seja contra isso. Que a família funcione melhor para as crianças sejam melhor tratadas. Isso é consenso. Então a gente pode utilizar e pode partir desse ponto para avançar em termos de construções de projetos para pensar o nosso desenvolvimento. Outra coisa é o cuidado com os filhos. Os filhos são um bem para a sociedade. Eu gosto sempre de repetir uma frase de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela falava: uma criança que nasce é uma esperança para o mundo. Isso é verdade. Uma criança que nasce é uma esperança para o mundo. E uma criança que nasce não é um problema dos pais. Aquele ditado, né? Quem pariu e bateu que balance. Não é verdade. Porque o bem que uma criança gera é um bem para a sociedade. Ela traz novas possibilidades, traz um novo horizonte, um leque de oportunidades, de possibilidades de desenvolvimento para aquela cidade, para aquela comunidade. E por isso tem que haver um empenho, a começar da própria família, mas também da comunidade,
em última instância, da administração pública. Então, pensar, por exemplo, que as nossas crianças tenham espaços adequados para que elas se desenvolvam, desde espaços públicos, para que elas possam ser adequadamente estimuladas, até um local adequado para elas ficarem enquanto os pais vão trabalhar. Tudo isso é uma forma de pensar uma política familiar, de pensar as possibilidades de qualificar, de desenvolver, de ampliar a oferta, por exemplo, de educação infantil nos nossos municípios. É pensar uma política familiar. Então são vários exemplos e mais uma vez eu fico pensando, alguém seria contra isso? Alguém seria contra o fato de que a cidade esteja melhor desenhada para promover mais espaço para a família? Eu não acredito que ninguém seja contra isso. A gente pode unir forças. Então, a sugestão que eu deixo, é que a gente encontre esses pontos de convergência, esses pontos onde a gente pode começar a construir. E a partir daí, eu acredito que, seja no município de Valinhos, seja nos demais municípios, a gente tenha muitas possibilidades de avançar e de se desenvolver. Como a prefeita falava, olhar para a família é tratar as causas. Isso é verdade. A gente muitas vezes se assusta com uma série de problemáticas sociais. Muitas. É o envolvimento de crianças e adolescentes em atos ilícitos, a expansão do consumo de drogas entre adolescentes, o crescimento da evasão escolar. São vários problemas, mas muitos desses problemas poderiam ser minimizados com o fortalecimento dos vínculos familiares. Uma série de evidências aqui no Brasil já tem mostrado, por exemplo, que quando os pais lidam bem com os filhos, a chance deles se envolverem com drogas é menor, que o monitoramento dos pais, a expressão afetiva, é um fator de proteção contra uma série de fatores, inclusive fatores externalizantes de saúde mental. As crianças são menos suscetíveis a transtornos de ansiedade e depressão se elas crescem num contexto familiar que seja ao mesmo tempo responsivo, de expressão afetiva, de apoio, de participação no cotidiano e simultaneamente de estabelecimento de regras, de um monitoramento adequado. Se isso acontece, e aí talvez uma outra tarefa para a frente parlamentar é coletar essas evidências, coletar boas práticas de iniciativas que já foram implementadas para trazer para o município de Valinhos, porque muitas experiências positivas têm sido implementadas, seja no Brasil, seja em outros contextos, pensando na realidade de famílias, pensando na realidade, os desafios específicos que cada família vive, e a gente pode pensar, e a gente pode avançar aqui. Nossas populações estão envelhecendo, e a gente tem que pensar também um apoio, um suporte, um reconhecimento para as famílias que têm entre os seus membros idosos que demandam cuidado. Esta é uma realidade que o Brasil vai precisar começar a pensar, já deveria estar pensando. A gente tem agora a última grande população jovem da nossa história. Nunca mais teremos tantos jovens como estamos tendo agora. Por quê? Por conta da nossa taxa de fecundidade, que já está a níveis abaixo da taxa de reposição. Então a gente vai ter sempre mais idosos, vivendo mais e demandando cuidados, e menos jovens. E famílias numericamente menores, e a gente tem que pensar também, que soluções iremos construir? Uma coisa já está certa, soluções institucionalizadoras não são eficientes. Criar instituições para colocar idosos não é o caminho mais adequado. É preciso pensar a divisão de responsabilidades entre a família, o poder público, as organizações da sociedade civil e o próprio mercado, a própria iniciativa privada que provê serviços. Então a gente tem que começar a pensar todas essas coisas no nosso país, em uma frente parlamentar de promoção, de defesa da vida e da família. É um espaço adequado para trazer essas temáticas e pensar soluções que se adequem à realidade, às especificidades de cada município, e por isso é muito bom que Valinhos e que tantos outros municípios possam também estabelecer estes espaços democráticos, participativos, construídos numa escuta constante da sociedade, com esse ouvido próximo do cidadão, que é o do vereador, para trazer e prover soluções adequadas. Então, o município de Valinhos, a Câmara de Vereadores, a pessoa do seu presidente, do vereador André, que fez a proposta, dos demais vereadores que toparam esse desafio, estão de parabéns por essa iniciativa. Sucesso!